Glória a Deus. Ainda de pé, vamos receber esse príncipe de Deus, pastor Jetro, pastor de uma linda igreja em Juqueirópolis. Você pode aplaudir Jesus. Aleluia. Vai trazer a palavra do Senhor para nós. Obrigado, pastor, por atender nosso convite. Glória a Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Esses meninos só tocaram assim porque ensaiaram 2 dias seguidos. Nós acabamos de chegar agora. Dá até raiva, né? Ver esse pessoal tocando e cantando assim, o dom é uma coisa preciosa demais. Feche seus olhos. Pai, o Senhor marcou essa data, o Senhor marcou esse dia, essa noite para nós. O Senhor é a única razão de nós estarmos aqui. Nós amamos a Tua presença, Espírito Santo. O Senhor é tudo que a gente precisa. Amigo Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade nesse ambiente, desde a primeira oração, desde a primeira nota musical. Senhor, é tão real a Tua presença aqui, tão real. Mas nós sabemos que o Senhor tem mais para fazer em nós e através de nós. Então, Senhor, abre agora mais uma vez as Escrituras para nós. Leva-nos além da letra, leva-nos além daquilo que é natural, Senhor. Nós não queremos viver na normalidade, nós queremos viver no sobrenatural. Que o pão, Senhor, que sai da Tua boca nos alcance hoje. Que desde o menor até o maior nós possamos sair daqui dizendo verdadeiramente: o Senhor nos alimentou mais uma vez. Que o Espírito da revelação, do discernimento e da sabedoria possa estar sobre esse lugar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se assente, por gentileza. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente vem assim a primeira vez numa igreja, a gente fica meio ressabiado, porque a gente está acostumado com a nossa casa, com o nosso lugar, com o nosso ambiente, né? Mas como o Elder disse, quando a gente chega num lugar que a gente se identifica, que há uma linguagem espiritual, uma liberdade para o Espírito Santo, a gente fica muito à vontade. Eu pastoreio a primeira igreja batista aqui no interior do estado, agora já está completando 24 anos, eu pastoreio a mesma igreja. Eu saí do seminário, fui para lá, e era uma igreja, nossa igreja é uma igreja histórica, que tem mais de 70 anos, é a primeira igreja batista. E agora eu já estou completando 24 anos lá, juntamente com a minha esposa, a Leia está aqui comigo, a Estherzinha, minha filha. A gente está voltando de férias, e deu certo, porque a gente estava ministrando com os meninos lá na conferência sobrenatural no Carlito, em São José dos Campos, na igreja da cidade. Por isso que a gente está tudo desgastado, assim, tiraram o pelo da gente lá. É verdade, cara, eu nunca preguei tanto na vida e a gente nunca cantou tanto assim. O pessoal foi pegada lá a conferência e então desgastou. Mas para mim foi bom, porque eu estava com abstinência de microfone, cara. Pastor é assim, eu tirei férias, a gente foi para o Nordeste e eu fiquei 2 fins de semana sem pregar e sem ir na igreja. Estava me dando tremura já. Eu preciso de igreja. Eu falei assim, gente, eu preciso de um culto. Eu preciso de uma igreja. A hora que eu cheguei em São José dos Campos, assim que eu ouvi o microfone, me deu um negócio assim. Eu falei, sabe, pastor tem abstinência, cara, crente tem abstinência de igreja. Você fica sem ir na igreja, dá um trem assim, né, gente, não dá? Então eu estou quase com overdose de tanto microfone, de tanta igreja, porque já 3 dias que a gente está pregando e cantando. O Elder e o Gabriel, estavam na batera, eles são da igreja O Brasil para Cristo, de Ivinhema, no Mato Grosso do Sul. Eu sei que todo mundo conhece. É logo ali, quase 1000 quilômetros, muito índio. É Pantanal, irmãos. Esses meninos são pantaneiro bruto, tomador de tereré, pescador do lobó. O Gabriel é pastor de jovens lá. O Helder é pastor de adoração e o pai deles
é um dos meus melhores amigos. Antes da gente ser pastor, quando a gente era solteiro ainda, nós viajamos cantando, pregando, todo mundo lá toca, canta. E, para a glória de Deus, lá em Viema, cara, uma cidade que não é tão grande, mas hoje é a maior igreja da cidade. Eles construíram um prédio. Eu lembrei de vocês aqui, porque eles inauguraram ano passado um prédio igual esse, né? Então, é uma igreja muito linda, uma igreja muito grande, numa cidadezinha pequena. Hoje eles têm milhares de pessoas, então é um fenômeno, é um negócio maravilhoso. Mas também você imagina um pai com 2 moleques desses, o cara já tem um ministério completo na família, né? É muita coisa. É muita bênção para um pai só. Mas, joia, vamos trabalhar? Amanhã a gente está voltando para casa, eu estou agoniado para voltar para casa também. A gente fica muito tempo fora. Mas antes eu quero compartilhar uma palavra com você. Nesses próximos minutos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo de 2 a 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 2, em diante, até o 11. É um momento trágico na nação de Israel. Aqui nós estamos mais uma vez diante de uma realidade onde o povo de Israel havia virado as costas para Deus. O sumo sacerdote é o Eli, e ele tem 2 filhos, o Ofni e o Finéias. Ofni e Finéias estão roubando as ofertas do altar. Eles estão se prostituindo, fazendo sexo com mulheres dentro do templo da casa de Deus. Eli sabia e não se posicionou. E Deus levanta Samuel. Deus está levantando uma outra geração. E quando Israel vira as costas para Deus, quando Israel não se preocupa mais com os princípios e com os mandamentos de Deus, o inimigo, os filisteus se levantam, atacam Israel. E Israel começa a perder a batalha. É o texto que nós vamos ler. Não sei se vai conseguir projetar aí. Eu vou ler na versão NVI. 1 Samuel 4:2. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravo dos hebreus. Assim como eles foram escravos de vocês, sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria,
a arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Diga misericórdia. Esse é um momento lamentável da história de Israel. Quando eles estão perdendo a batalha, eles pensam assim: vamos buscar a arca da aliança, a arca em que a glória de Deus se manifesta sobre ela. Você já ouviu muitas pregações e sabe, a arca da aliança era uma caixa, um baú de madeira de 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de altura, de madeira de acácia, revestida de ouro por fora e por dentro, e a tampa da arca era de ouro puro, não tinha madeira. Em cima da tampa, chamada de propiciatório, haviam 2 anjos, também de ouro puro, 2 querubins, um de frente para o outro, e Deus diz: a minha glória, a minha presença vai ser manifesta sobre a arca. Percebam que a glória de Deus não se manifestava dentro da arca, mas sobre a arca. Aquela arca representava a nação de Israel e a antiga aliança, porque na antiga aliança o Espírito Santo não agia dentro, ele agia sobre. O Espírito Santo vinha sobre as pessoas, não dentro das pessoas. Aquela arca representava Israel e a antiga aliança. E quando eles buscam aquela arca e vão para o campo de batalha, eles estão pensando: Deus vai dar vitória, Deus agora está conosco. E eles não entenderam que a presença de Deus, que a glória de Deus não se manifestava simplesmente sobre uma arca, sobre um objeto. A glória de Deus não estava restrita àquele objeto. Eles tinham perdido a presença e a glória quando eles viraram as costas para Deus. E quando eles vão para a batalha, eles perdem a batalha. E a arca de Deus é tomada, eles já não tinham mais a presença. E nós hoje precisamos parar, porque muitas vezes nós estamos presos e nós estamos apenas olhando aparências, símbolos, quando na verdade a essência e a aliança já foi perdida há muito tempo. Vou dar alguns exemplos. Eu tenho essa aliança aqui, esse anel. Esse anel, Ney, ele não é a minha aliança. Esse anel representa a minha aliança com a minha esposa. Eu posso carregar esse anel e já não ter mais aliança, carregar esse anel e já não ter mais aliança nenhuma com ela. Tem muita gente que carrega só um símbolo, é uma caixa de ouro, mas a presença já foi embora. Eu gosto de cruz, irmãos. Eu amo cruz, eu gosto de cruz. A nossa igreja tem 3 cruzes na frente, assim. E quando a gente fala da cruz, eu sei que alguns têm alguma dificuldade, mas eu não tenho. Então eu gosto da cruz, a cruz vazia. A gente canta sobre a mensagem da cruz. A gente prega Cristo e Cristo crucificado. Mas carregar uma cruz é fácil. Difícil é viver a cruz. Carregar uma cruz, ter uma cruz na igreja, é muito fácil. Jesus disse assim: se alguém quiser me seguir, nasci, né? É diferente, né, cara? Eu tô pegando a mãe ainda. Ô igreja, nasci. Ou nasci para Deus. Jesus não segue ninguém. É a gente que segue Jesus. Olha para mim. Tem muita gente dizendo assim: vem comigo, Deus. Deus não vai com você, é você que vai com Deus. Deus não segue ninguém. Jesus diz assim: se alguém quiser me seguir,
É a gente que decide seguir Jesus. Jesus diz: você quer me seguir? Você quer me seguir? Então, negue-se a si mesmo e tome o quê? Tome a cruz e segue-me. O que é tomar a cruz? Tem muita gente que pensa que tomar a cruz é carregar a sogra. Pastor, aquela velha não morre. Estou carregando. Irmão, tem tanta mulher que vem para mim e diz: pastor, ora pela minha cruz. Eu já até sei o que é. É o marido. Pastor, aquela cruz que Deus deu para eu carregar. Não está vindo na igreja, pastor. Mas Deus me deu. É cruz pesada. Eu tenho que carregar. E para não ficar barato, tem muito marido que diz: a minha cruz é pesada lá em casa, pastor. Não é assim? Eu sei que aqui em São Paulo não tem essas coisas. Diga aleluia. Olha aqui para mim. Tomar a cruz não é a sogra, não é a esposa, não é o marido. Pastor, o que é tomar a cruz todo dia? O apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Tomar a cruz todo dia é morrer todo dia. É ir para a cruz, é dizer: eu não vivo mais, mas agora quem vive é Jesus. Eu sigo Ele, eu vivo para Ele, eu nasci para Ele. Meus irmãos, por que a cruz é tão difícil? Porque ninguém quer morrer. Morrer todo dia. Ir para a cruz todo dia. Crucificar o teu eu. Crucificar tuas vontades. Morrer para você mesmo. Todo dia. Isso é a cruz. Você já imaginou? Se todo crente morresse todo dia. Ô Ney, acabava com o problema da igreja. Você quer resolver o problema do casamento? Morre. Marido morto não dá trabalho. Você quer acabar com a briga lá dentro de casa? Morre. Mulher morta não briga, não futrica, não implica. E qualquer ica que você quiser. Você já pensou a nascer para Deus? Uma igreja de crente, tudo morto, que não briga, que não tem confusão. O crente morto não peca, irmãos, porque quando eu vou para a cruz, quando eu morro para mim, o pecado não tem mais poder sobre mim. Com muito amor, mas profeticamente, fala para esse cheiroso que está do teu lado, diga assim: morre, morre, morre. Fala: morre, pelo amor de Deus. Não é fácil não, não é? Não é fácil não. Vamos avançar. Olha aqui para mim, a Arca da Aliança. Essa simbologia. Quando ela volta para Israel, do território dos filisteus, ela fica 20 anos na casa de Abinadab. Depois da primeira tentativa de Davi de levar a arca para Jerusalém, ela fica 3 meses na casa de Obed-edom. 20 anos a arca na casa de Abinadab e não acontece nada. 3 meses a arca na casa de Obed-edom e muda tudo. Porque uma coisa é você saber uma verdade, outra coisa é você conhecer a verdade. Você sabe aqui, mas você conhece aqui. Pastor, dá para explicar melhor? Claro que dá. Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
saber a verdade não muda a vida de ninguém. Porque tem muita gente que sabe a verdade, não muda. Agora, conhecer, esse verbo conhecer é engravidar, é intimidade, é relação sexual. Adão conheceu Eva e gerou Caim. Tornou Adão a conhecer Eva e gerou Abel. O mesmo verbo de Adão conheceu Eva é o verbo que Jesus usa. Conhecereis a verdade. Não é saber, é engravidar da verdade. É quando a palavra entra dentro de você e ela gera algo nas tuas entranhas. Isso é conhecer. Tem muita gente que sabe tudo de Deus, mas nunca conheceu Jesus. E quando a gente olha a arca, 20 anos a arca na casa de Abinadab, não acontece nada. 3 meses na casa de Obed-edom, muda tudo. Igreja, olha para mim. Eu disse que eu estou na mesma igreja há 24 anos. Sabe o que dá revolta na gente? É que tem crente que faz 20 anos que tem a Bíblia dentro de casa, vem para a igreja e a vida da pessoa não muda nada. 20 anos, Ney, a mesma Bíblia, a mesma igreja, a mesma mensagem, não acontece nada. O cara se converte, era um pilantra, era um viciado. A mulher se converte, era uma prostituta. E em 3 meses, a palavra, o poder de Deus, tudo muda, tudo transforma. Como que pode um cara ter 20 anos, a mesma Bíblia, e não acontece nada? E uma pessoa com 3 meses, tudo muda na vida da pessoa. Hoje eu queria, e a minha oração, é que o Espírito Santo possa gerar uma verdade dentro de você. Levanta sua mão direita para o céu. A minha oração, Espírito Santo, eu te peço, gera nessa igreja hoje uma nova revelação da tua presença, da tua unção, do teu poder, da tua glória. Espírito Santo, Pai, envia anjos aqui para tocar vidas e para transformar realidades. Diga glória a Deus. Igreja, na nova aliança, a presença, a glória de Deus não se manifesta mais sobre a arca. Hoje a glória, a presença, o Espírito Santo, ele se manifesta não sobre, mas dentro de nós. Entende isso? O Espírito Santo não vem sobre você, ele vem em você. Deus disse: a minha glória não vai mais habitar em templo feito por mãos humanas. Hoje o Espírito Santo, ele está dentro de você. Você é a arca de Deus. Você possui o Espírito Santo. Cristo em vós, a esperança da glória. Diga: eu sou a arca. Diga: eu sou a arca. Diga: Jesus está em mim. Diga: o Espírito Santo está em mim. O Pai habita em mim. Você já imaginou? Você já imaginou? Se cada crente, nesses mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, você andasse pelas ruas de Guarulhos e dissesse: eu sei o que eu estou carregando. Eu sei o que habita em mim. Eu sei o que está dentro de mim. O Criador do universo poderia habitar em qualquer lugar. Ele decidiu não estar sobre nós, mas em nós. Nós somos a habitação
do Espírito Santo, da glória do Deus vivo. Não vos embriagueis com vinho que traz contenda, mas enchei-vos. Diga: eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou te conduzindo numa mentalidade para a gente fechar. Porque quando você entende que você carrega algo de Deus, aquilo que eu carrego, quando eu encontro alguém que carrega algo de Deus, aquilo que eu carrego toca aquilo que você carrega. Porque a igreja, irmãos, ninguém carrega tudo em si mesmo. A igreja é um corpo. Aquilo que eu carrego precisa daquilo que você carrega. E quando a gente se junta como pedras vivas, quando a unção que está em mim toca e ativa aquilo que está dentro de você, e assim é uma interdependência do corpo. Quantos estão me entendendo aqui? Eu vou te mostrar na Bíblia isso. Lucas capítulo 1, versículo 39. Lucas 1, 39. Ó, está chegando a Páscoa daqui a pouco, mas eu vou te colocar no texto. O Gabriel aparece para Maria, uma camponesinha pobre, devia ter entre 13 e 15 anos de idade, lá em Nazaré, na Galiléia, no norte. Uma camponesinha, simples, analfabeta, pobre. E Gabriel diz assim: salve, agraciada, o Senhor é convosco. Maria, você vai engravidar e vai dar à luz um menino, e você vai colocar o nome dele de Jesus. Ele vai ser grande, ele vai salvar o mundo dos seus pecados. Maria diz: como é que vai acontecer isso? E aí Gabriel diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E aí você sabe o final. Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Aí o Gabriel dá uma deixa. O Gabriel diz assim: ô Maria, deixa eu te contar uma coisa. A tua prima Isabel, eu já visitei ela há 6 meses atrás, e ela está grávida também. Aquela sua prima velha, aquela que diziam ser estéril e que não ia ter filhos, ela já está grávida de 6 meses. Aí, irmãos, nós vamos ler o texto agora. Lucas 1:39. Quando Maria acaba de receber aquela visitação, diz assim, ó: naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê, o João Batista, agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e em alta voz exclamou: bendita é você, Maria, entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Igreja, olha para mim. Por que Maria foi depressa para se encontrar com Isabel? Só vou te dar uma informação. Lá de Nazaré, no norte, na Galileia, lá no sul, na Judeia, na cidade dos sacerdotes, lá perto de Jerusalém, onde Zacarias e Isabel moravam, de onde Maria estava, lá no sul, eram 150 quilômetros. Não tinha estrada, irmãos. Eram trilhas nas montanhas. Maria foi a pé. 150 quilômetros para ir e 150 para voltar.
mais ou menos uma semana de viagem a pé para ir, e uma semana de viagem a pé para voltar. Por que Maria vai depressa? Por que Maria diz, eu vou lá? Por que Gabriel avisa a Maria que Isabel está grávida? Irmãos, é muito simples. Só entende aquilo que a gente carrega quem também está carregando algo de Deus. Consegue entender isso? Pensa comigo. Quem que ia entender o que Maria estava carregando do Espírito Santo? Com quem que Maria ia conversar? O anjo me visitou. Eu estou carregando o Salvador do mundo. Eu estou carregando um projeto. O Espírito Santo veio sobre mim e gerou algo. Irmão, nem ninguém ia entender ela. Ninguém. Maria diz, eu sei quem vai entender o que está aqui. É aquela que também está carregando algo que o Espírito Santo, que o poder de Deus colocou nela. É por isso, irmãos, Maria não mandou WhatsApp, não fez publicação no Instagram. Isabel nem sabia que Maria estava chegando. Quando Maria chega e diz assim, Shalom, na hora, o João Batista, ele é cheio do Espírito Santo. Eu não sou mulher, então eu não sei o que é uma criança chutando dentro da barriga. Agora você imagina um menino sendo batizado com o Espírito Santo no ventre. Cheio do Espírito Santo aqui, ó. Entendeu? A Bíblia diz que o menino agitou-se no ventre dela 6 meses. Olha, Nasci, olha para mim. Quando Maria chega, aquilo que ela carrega ativa aquilo que Isabel carrega. Porque aquilo que você carrega toca as pessoas que também estão carregando algo de Deus. Quando você carrega algo, esse negão bonito me abraçou lá no gabinete. Falei pro Ney, esse negão não é normal não. Esse negão tem um negócio nele. E o Ney falou, tem mesmo. E não é de hoje não. Porque você carrega algo, filho. E aquilo que você carrega tocou naquilo que eu carrego. Levanta sua mão para o céu. Aquilo que você carrega toca as pessoas, ativa as pessoas. Sabe, quando a igreja entende isso, por onde você passa, por onde você vai, as pessoas vão sendo tocadas, vão sendo ativadas. Eu preciso daquilo que Deus colocou na sua vida. Um dia Deus disse para Saul, Deus disse para Samuel, pega o chifre de azeite, porque amanhã, a essas horas, você vai encontrar um homem, um rapaz, e você vai ungir ele, rei, sobre a nação de Israel. Samuel não conhecia Saul, Saul não conhecia Samuel. Saul sai procurando as jumentas do pai que sumiu. E quando Saul se encontra com Samuel, Deus diz assim, é esse. Saul não sabia, mas ele carregava algo que estava aqui dentro. Mas era a unção que estava na mão de Samuel, que ia despertar, que ia ungir e que ia ativar aquilo que estava dentro de Saul. Samuel carregava o óleo, mas Saul carregava um propósito. E o propósito não pode ser ativado se o óleo não for derramado. Quando nós entendemos isso, irmãos, que como igreja, eu preciso do Ney, o Ney precisa de mim, eu preciso de você, você precisa de mim, porque aquilo que você carrega é precioso demais.
Eu termino agora. Presta bem atenção, galeria, olha para mim. O diabo não quer seu marido, seu carro. O diabo não quer seu dinheiro. O diabo não está interessado na sua casa. Pastor, o que o diabo quer? O diabo quer parar você. Porque quando o diabo para você, você não consegue mais ativar e tocar ninguém que precisa daquilo que Deus já colocou dentro de você. Eu e você conhecemos homens e mulheres que carregavam algo poderoso de Deus, mas em algum momento da caminhada eles pararam. Eu não vou mais, eu não prego mais, eu não canto mais, eu não vou mais na igreja, eu não quero liderar mais nada. Quando o diabo para você, quantas vidas que podiam ser ativadas e tocadas. Irmão, você já imaginou se esse casal de pastores tivesse parado 10 anos atrás? Não tinha nada disso aqui. Já parou para pensar nisso? Quantos milhares e milhares e milhares estão morrendo porque aqueles que eram para ativar, para tocar, eles desistiram no meio do caminho. O ano passado, aconteceu uma coisa que mexeu muito com a gente. Numa das nossas igrejas, numa cidade vizinha de 10 quilômetros, um menino de 14 anos, ele morreu. O nome dele era Iago. O Iago estava jogando bola, tropeçou e bateu a cabeça. Todo mundo achou que não era nada, mas quando levaram para o hospital, ele chegou morto. 14 anos, irmãos. Isso mexe com a gente. A gente não entende as coisas. Mas o velório desse menino foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu. Então preste atenção. O pai do Iago é alcoólatra e largou ele, a mãe e os irmãos quando ele ainda tinha 6 anos de idade. O pai muito violento, espancava a mãe, batia neles. E a mãe fugiu desse homem violento. E a mãe arrumou outros homens, outros padrastos. E esse menino sofreu muito, na pobreza extrema, na mão de padrastos, uma família desestruturada, muito pobre. O Iago, ele foi numa das nossas células, ele tinha 8 anos de idade. E ele entregou a vida a Jesus. E na sua pobreza, na sua pequenez, ele começou a levar os meninos, ele começou a levar pessoas para a célula, para a igreja. E ele foi crescendo. E o Iago, ele nunca foi um menino que foi bom na escola. Ele nunca se desenvolveu assim, por causa da limitação dele. Mas ele era apaixonado por Jesus. E ele tinha um dom. Ele fazia pipa. Então, no interior, irmãos, a gente consegue bambu, vareta, muito fácil. Então ele fazia as varetas, o bambu. Ele conseguia papel baratinho, e ele fazia pipas, e ele vendia pipas. Mas então ele descobriu que a pipa era uma maneira de evangelizar os amigos e de levar os meninos para a cela e para a igreja. Então como que ele evangelizava? Ele pegava a vareta, Ney, fazia uma cruz e dizia, vai ser a pipa,
Mas primeiro você tem que entender a cruz. Olha que coisa simples. Teve uma célula de multiplicação 1 mês antes dele morrer. Nós temos sempre células de multiplicação. E a líder da célula disse assim para ele: Ô Iago, a gente vai fazer uma confraternizaçãozinha para a célula de colheita. Você pode ajudar a gente com 20 pães? Irmão, para quem não tinha nada, isso é muita coisa. Ele disse: tudo bem, eu vou ajudar. O que ele fez? Fez um monte de pipa, vendeu, comprou 20 pão, mas levou também 20 amigos. Ele pensou: já que eu vou levar 20 pão, vai ser um pão para cada amigo. O bicho era terrível. Levou 20 pãozinhos francês e levou 20 amigos. Ele era um ganhador de almas. Ele não sabia, irmãos, que 1 mês depois ele estaria morto. Mas no velório, pastora, dezenas e dezenas de meninos começaram a chegar. E eles trouxeram as pipas que eles tinham dado de presente e começaram a colocar em cima do caixão. E os meninos começaram a falar. Ele falou de Jesus para mim. Ele falou da cruz de Jesus para mim. E quando o caixão foi levado, as pipas estavam todas em cima. No velório dele, a mãe aceitou Jesus. E os 2 irmãos entregaram a vida a Jesus. Pastor Jeto, por que o senhor está falando isso? Porque talvez você está aí na galeria aqui embaixo, você está me assistindo agora pela internet. E quando eu falo assim, você carrega algo de Deus. Deus colocou algo dentro de você. Muitos aqui estão dizendo assim: eu não tenho nada não. Parece que Deus não me deu nada. Eu acho que eu não carrego nada não, pastor. Eu não sou igual ao senhor. Eu não sou igual a esses meninos. Irmãos, o Iago só sabia fazer pipa. A Dorcas só sabia evangelizar com as agulhas dela. Preste atenção. Aquilo que você carrega pode tocar uma multidão de pessoas. O Espírito Santo colocou algo dentro de você. Aquilo que Deus colocou na tua vida é importante demais. E o diabo faz de tudo para a gente parar no meio do caminho. Por favor, curva a sua fronte. Eu quero fazer 2 orações. E a primeira, eu quero orar por você. Você que veio aqui essa noite e disse: pastor Jeto, foi para mim essa palavra. É verdade, foi para você mesmo. Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem. E Deus me trouxe aqui para ser boca dele, para falar com você hoje. O diabo tem feito de tudo para parar você, para fazer você desistir. O diabo tenta enganar você de que a tua vida não tem valor. Talvez por algum motivo você se afastou de Deus. Deus também trouxe pessoas hoje aqui que precisam desesperadamente de uma aliança verdadeira com Ele. Não adianta carregar uma Bíblia, não adianta carregar uma cruz. Você precisa ter uma aliança verdadeira com Jesus, uma entrega verdadeira para Jesus. Não adianta frequentar uma igreja, você precisa conhecer o Jesus da igreja. Você precisa nascer para Deus. Você precisa nascer para Cristo. Eu queria essa noite, você que veio aqui hoje e diz:
Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero ter uma aliança verdadeira com Jesus. Eu quero entregar a Ele a minha vida, o meu destino e o meu coração. Eu quero entregar tudo para Ele. Aonde você está? Apenas levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém hoje que veio e diz: eu preciso. Onde está você? Deus abençoe. Tem alguém na galeria, aqui desse lado? Tem mais alguém? Levanta a sua mão. Onde está a segunda pessoa? Onde está a terceira, a quarta, a quinta, a sexta? Levante a sua mão e diga: eu quero, eu preciso. Eu quero orar por você. Não terceirize, não deixe para amanhã. Entregue a sua vida para Jesus hoje, enquanto toda a igreja ora. Se por algum motivo você se distanciou de Deus e você precisa voltar correndo para casa, voltar para Jesus, essa é a tua noite. Levante a sua mão a Ele. Tem mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. Eu queria a igreja ainda sentada, orando. Você, filhão, que está com a sua mão levantada, você que está na galeria, por favor. Você que está voltando, reconciliando, você que levantou sua mão, querida, casal, vem aqui à frente. Eu queria orar por você, eu queria orar pela sua família. Vem aqui, meu filho. Eu quero orar por você. Se tem mais alguém com a mão levantada que eu não vi, por favor, desce agora. Eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Em nome de Jesus, vem. Vem hoje, vem agora. Desce depressa, vem. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Eu gostaria agora de toda a igreja em pé, por favor. Toda a igreja em pé. Queria que o pastor Ney comigo aqui. Eu vou terminar minha parte. Pode vir mesmo. Aleluia. Como é que é o seu nome, jovem? Como? Jonathan. Jonathan, Deus está me dando uma visão. Eu estou vendo 2 anjos. Eu disse: Deus, por que 2 anjos? E Deus me disse: diga para ele que eu livrei ele da morte 2 vezes. Deus fechou a sepultura 2 vezes, Jonathan, porque Ele tem um propósito na sua vida. Tem 2 anjos que estão do teu lado. Tudo que o diabo quer é te matar, te destruir, para você não cumprir o propósito. Mas hoje começa um novo tempo. Hoje começa um novo tempo. Oh, aleluia. Igreja, a segunda oração que nós vamos fazer, preste atenção, a segunda oração. Nós estamos começando 2024. Para alguns aqui, o começo foi maravilhoso, mas tem alguns aqui que estão vivendo um tempo extremamente difícil. Mas ouça, você não vai parar. Você não vai desistir. Aquilo que você carrega é importante demais. O diabo não vai te parar. Essa luta não vai te destruir. Hoje, Deus está te chamando. As marcas e as cicatrizes vão ser o testemunho da vitória de Deus na sua vida.
Se você está aí no seu lugar e a luta está difícil, a dor está difícil, vem para o altar. Deus vai te curar, Deus vai te restaurar, Deus vai ter aquilo que está nesse altar, vai tocar aquilo que está dentro de você. Aleluia. Se você precisa hoje renovar sua vida, dar um passo de fé e dizer na cara do diabo: eu não vou parar, eu vou avançar, eu vou viver o propósito que Deus tem na minha vida. Sai do teu lugar, vem para o altar. Nós vamos orar agora. Agora.